47: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. A Epístola aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Agora nós vamos para a primeira epístola de Pedro. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primeira Pedro 1 e 23: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Versículo 25: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Agora 2 Pedro, também no capítulo 1, versículo 20. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Nós temos pensado já sobre vários aspectos relacionados à inspiração, preservação e, consequentemente, a autoridade que a palavra de Deus tem. Mas é claro que nem todo mundo concorda com aquilo que eu tenho apresentado. E se você for conversar com pessoas no mundo hoje sobre esse tipo de assunto, você vai ouvir várias coisas sendo apresentadas, várias coisas contrárias a esse padrão que eu tenho procurado apresentar. Então eu queria hoje à tarde, por alguns minutos, pensar um pouco sobre algumas dessas contradições e como nós podemos encará-las à luz da palavra de Deus. Existem duas formas de negar a inspiração da Bíblia, ao mesmo tempo em que aparentemente se concorda com ela. Duas formas que podemos chamar de inspiração parcial. Alguns, por exemplo, afirmam que a Bíblia é inspirada na sua teologia, nos ensinos espirituais que ela apresenta. Mas ela não é um manual de ciências nem um livro de história. Então, quando ela trata de assuntos relacionados à ciência, ou quando ela vai nos relatar questões relacionadas com a história, é bem provável que haja erros nessa parte da Bíblia. Mas naquela parte importante, na parte que trata de assuntos espirituais, a palavra de Deus é inerrante, ela não tem nenhum erro, ela é inspirada. Agora, eu não posso ter confiança nenhuma num livro que erra nas coisas simples. A teologia da Bíblia é o aspecto mais profundo. É aquilo que eu não consigo descobrir sozinho. Agora, um livro que erra em questões básicas, em questões que até o homem natural conhece, como que eu posso confiar num ensino sobrenatural, num ensino divino, eterno, que esse livro apresenta? Se você diz que a Bíblia é inspirada apenas na sua teologia, é o mesmo que dizer que ela não é inspirada, que ela não tem autoridade. Se Deus pôde
preservar para nós um relato perfeito de coisas eternas. Então é claro que nas coisas mais simples, nas coisas desse mundo, Ele também não teria permitido nenhum erro na sua palavra. Uma segunda forma de inspiração parcial é dizer que apenas os escritos originais foram inspirados. Agora, de certa forma, isso é verdade. Deus inspirou os autores desses livros a escrever as próprias palavras de Deus. E isso foi uma coisa única. Tradutores e aqueles que copiaram a palavra de Deus não foram inspirados naquele sentido. Mas se nós não cremos que Deus preservou todos esses acontecimentos que vieram se desenrolando durante os séculos, as cópias da Bíblia, a escolha do cânon, a preservação disso que temos, as traduções, nós estamos em efeito dizendo que não temos mais a palavra de Deus. É isso que muitos dizem hoje. Quando Paulo escreveu, ele estava inspirado por Deus. Mas nós não sabemos mais o que ele queria dizer. Nós não temos mais aquelas palavras inspiradas. Só temos cópias de cópias que foram traduzidas. Eu creio que aquilo que nós já temos falado durante esses estudos serve para mostrar que esse tipo de inspiração realmente não serve. Leia de novo do versículo que acabamos de ler em 1 Pedro. Os dois versículos. A palavra de Deus, ela é viva e ela permanece para sempre. A erva pode secar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O que temos hoje é exatamente aquilo que foi escrito. Além dessas duas formas de negar indiretamente a inspiração da Bíblia, existem formas mais declaradas. Alguns apelam, por exemplo, para a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Baseiam seus argumentos em Filipenses capítulo 2. E o raciocínio deles é o seguinte: quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, Ele se fez homem. Fazendo-se homem, dizem eles, Ele deixou de lado a sua divindade. Portanto, quando Ele estava aqui no mundo, Ele nada mais era do que um grande mestre. Era apenas um ensinador, como tantos outros ensinadores que já houve na história da humanidade. Portanto, nós não podemos dar às palavras dele a mesma autoridade que damos às palavras de Deus. Quando lemos sobre a maneira como ele confiava no Velho Testamento, dizem eles, estamos lendo as palavras de um homem. Quando lemos dele falando do Velho Testamento como sendo palavra de Deus, é a opinião de Jesus de Nazaré, de um homem, não é a opinião divina. E portanto, a base sobre a qual se sustenta a inspiração da Bíblia foi removida. Se forem removidos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? É o que pergunta o salmista. E uma das coisas mais fundamentais da nossa fé é o fato de que Deus se fez homem, sem jamais deixar de ser Deus. Quando Filipenses capítulo 2 diz que ele se esvaziou, como lemos hoje à tarde, não há ali nenhuma sugestão de que ele se esvaziou da sua divindade. Como que seria possível isso? Como que Deus pode deixar de ser Deus? O que aconteceu já é difícil de imaginar. Ele deixou a glória dos céus e veio a esse mundo, habitar aqui em pobreza, em humildade, viver uma vida de sofrimento. Ele se esvaziou da sua glória. Ele deixou de lado a posição de honra que ele recebia. Mas ele não podia deixar de ser Deus. Isso é parte da natureza dele. Se um príncipe, por qualquer motivo, por rebeldia, ou por amor ao mais próximo, por abnegação, por qualquer motivo,
tirasse as suas vestes reais, saísse do palácio e fosse morar anônimo na favela mais pobre do seu reino. A vida dele teria mudado completamente da noite para o dia, mas ele ainda seria príncipe, ainda seria o filho do rei. A natureza dele não poderia ser mudada. O Senhor Jesus Cristo fez algo muito mais extremo do que esse suposto príncipe que eu mencionei. Ele deixou a glória dos céus e veio a esse mundo. E você pode passar a vida inteira estudando isso, e você nunca vai compreender quão profundo é esse mistério. Você sabe que há muitos mistérios mencionados na Bíblia. Quando a Bíblia fala de mistério, ela não está falando de alguma coisa que eu não sei, mas alguma coisa que eu não saberia se Deus não revelou, mas Ele revelou. E entre as muitas coisas que o Novo Testamento chama mistério, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifesto em carne. É algo profundo demais para nós entendermos, mas a realidade foi revelada. Deus se manifestou em carne, Deus se revelou a nós em carne. E Ele nunca deixou de ser Deus. Leia a vida dele revelada nos Evangelhos, e você vai se maravilhar ao ver ao mesmo tempo, muitas vezes na mesma passagem, no mesmo versículo, a divindade e a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Uma sem negar a outra, uma em perfeita harmonia com a outra. Não alguém que era metade homem e metade Deus. Não o Deus homem, como alguns dizem. Um título que não está na palavra de Deus e não deveria ser usado por nós. Dá a ideia de alguém que é metade alguma coisa e metade outra. O Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, mas Ele é também verdadeiramente homem. É mais uma daquelas antinomias das quais já falamos, não dá para entender, mas são duas verdades claramente apresentadas na Bíblia. E quanto às palavras desse pregador de Nazaré, esse pregador da Galileia, nós lemos em João 12, ele dizendo que falava as palavras que o Pai lhe havia dado para dizer, e mostrando para aqueles ouvintes que eles seriam julgados por aquelas palavras, palavras com autoridade divina, que iriam julgar a todos eles no último dia. O Senhor Jesus Cristo se esvaziou, sim, mas isso não quer dizer que Ele deixou de ser Deus. Quando Ele apresenta a sua confiança no Velho Testamento, nós podemos ter certeza que é o próprio Deus que está dizendo: a Escritura não pode ser anulada. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. É o que disse o Senhor Jesus Cristo. Que a nossa atitude em Ele, em relação a Ele, seja como a atitude de Tomé. Deus, Senhor meu e Deus meu. Aquele que deixou a glória dos céus, se fez homem, sem jamais deixar de ser Deus. Então alguns apresentam a humanidade do Senhor Jesus Cristo, supostamente como uma forma de destruir a inspiração da Bíblia. Mas sendo coerentes com aquilo que a Bíblia apresenta, nós vemos que o Senhor aqui na terra tinha toda a autoridade de Deus para falar em nome de Deus. E talvez alguém esteja pensando naquele versículo de Marcos capítulo 13, onde o Senhor Jesus Cristo diz que não sabia o dia da sua vinda. Daquele dia ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Mas um versículo isolado não pode contradizer todo o resto do ensino do Novo Testamento. É apenas um versículo, Mateus não fala isso. Eu sei que a versão atualizada acrescenta essa expressão, mas ele não está no texto original e não deveria estar incluído ali em Mateus, apenas mencionado em Marcos.
Marcos, o evangelho que apresenta o Senhor Jesus Cristo como o servo. E ao invés de olhar para aquele um versículo e baseado nele, esquecer todo o restante que a Bíblia apresenta sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. Seria muito melhor pensar se não há alguma forma de harmonizarmos aquele versículo com o restante do ensino da Bíblia. E é claro que há. É possível entender as palavras do Senhor Jesus Cristo num sentido figurativo. Nós temos um precedente bíblico para isso. Em 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo disse quando ele foi para Corinto, ele diz: eu propus nada saber entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Agora, conhecendo Paulo, ninguém vai ser tolo a ponto de dizer: olha, a única coisa que Paulo sabia era que Cristo foi crucificado. Ele não sabia da ressurreição, ele não sabia da igreja, ele não sabia do batismo, não sabia de mais nada. É claro que não. Imediatamente nós entendemos que ele está usando linguagem figurada. Ele está dizendo que quando foi para Corinto, ele tinha um alvo diante dele: Cristo e esse crucificado. As outras coisas ele deixou de lado. Ele conhecia as outras coisas, mas ele não ia se ocupar com elas. Ele conhecia muitas outras coisas, mas ele não ia se envolver com elas. O alvo dele era um só. Não sabia, mas sabia. Linguagem figurada. Da mesma forma, é muito simples entender, se você quiser, que o Senhor Jesus Cristo em Marcos, como o servo perfeito de Jeová, está simplesmente querendo dizer: eu não vou me envolver com esse assunto do dia da minha vida. Esse assunto para o Pai. Mas tenha certeza absoluta, ele sabe. Sabia e sabe o dia da sua vida. É necessário ter muita imaginação para pensar que ele poderia descrever todos os mínimos detalhes. Leia Mateus 24, Marcos 13. Poderia descrever todos os detalhes relacionados com aquela vinda, mas não sabe quando vai ser. O Senhor, sendo Deus, sempre soube todas as coisas. E isso dá para nós uma base firme para confiarmos na palavra de Deus. Além de apresentar a suposta falibilidade, a suposta capacidade de errar do Senhor Jesus Cristo, muitos apresentam também essa capacidade de errar dos homens. Afinal de contas, errar é humano. Então, se a Bíblia foi escrita por homens, é claro que ela vai ter erros. É o que diz a sabedoria popular. Se homens humanos, que não eram perfeitos, eram falhos, foram usados, então vai haver erros. O raciocínio parece que tem lógica, mas ele esquece de um simples detalhe. Os homens que Deus usou, eles foram usados sob inspiração. Eles, quando estavam escrevendo, estavam sendo carregados pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro fala: homens santos falaram da parte de Deus, na minha versão diz, inspirados pelo Espírito Santo. A palavra grega traduzida em inspirados não é a mesma palavra de 2 Timóteo 3, onde lemos que toda a Escritura é inspirada. Mas é uma palavra que muitas vezes nos evangelhos é traduzida por levar. Quando lemos de cegos, coxos e muitos outros enfermos sendo levados até o Senhor Jesus Cristo, é usada nesses contextos geralmente a mesma palavra que Pedro usa. A tradução literal de 2 Pedro 1 é exatamente essa: homens santos falaram da parte de Deus enquanto eram movidos, eram carregados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dirigia o pensamento deles. O Espírito Santo levava eles para onde ele queria. Eu não sei como que isso aconteceu. Podemos imaginar se entraram num transe, se ouviram uma voz, eu não sei. E nem quero ficar pensando nisso. Mas o que a Bíblia diz é:
o Espírito Santo estava controlando eles. E pelo menos enquanto escreviam aquelas palavras, estavam sendo de tal forma capacitados e guiados pelo Espírito Santo, que não podiam errar. Por isso Deus dá tanta autoridade às palavras deles. Deus, na sua soberania, usou instrumentos falhos para escrever um livro que não tem nenhuma falha. Eu não sei como Deus fez isso, mas eu sei que para Deus não é difícil fazer isso. E a palavra de Deus apresenta que foi exatamente isso que Ele fez. E uma última objeção. Alguns dizem, olha, você vai me desculpar, mas a Bíblia está cheia de falhas, cheia de contradições e inverdades, tanto na área histórica quanto científica e assim por diante. Quanto às supostas falhas que a Bíblia tem, é simplesmente uma questão de esperarmos até sabermos todos os detalhes. Há muitas coisas que, comparadas com o conhecimento parcial que nós temos, parecem erradas. Mas assim como a arqueologia já tem revelado vez após vez que coisas que pareciam ser erradas na Bíblia realmente estavam certas, é fácil nós descansarmos no fato, no conhecimento de que isso vai continuar a ser repetido. Eu citei ontem, se não me engano, a questão da escrita nos dias de Moisés. Moisés não podia escrever a Bíblia, não se conhecia a escrita nos dias dele. Mas os homens hoje sabem que a escrita era conhecida muito, muito antes de Moisés. Anos atrás falaram sobre o rei Belsazar, que foi morto quando Ciro invadiu a Babilônia. O último rei do Império Babilônico. Mas não havia nenhum registro histórico de nenhum rei chamado Belsazar. Mas depois que foram publicados muitos livros, dizendo que a Bíblia estava errada, porque falava de um rei que nunca existiu. Depois disso foram descobertos documentos que mostram que Belsazar existiu e foi corregente com o seu pai durante pelo menos 3 anos, e que ele estava na Babilônia no dia em que a Babilônia foi invadida, e que ele morreu naquela noite, exatamente como a Bíblia diz que aconteceu. Anos atrás falava-se que a Bíblia estava errada porque os heteus. Quem são os heteus? Os homens perguntavam. Você que lê a Bíblia sabe quem são os heteus. Mas os homens perguntavam, quem são os heteus? Nós nunca ouvimos falar desse povo. Não há nenhum documento que faz nenhuma referência a eles. A Bíblia está errada. E depois descobriram documentos que falam dos heteus. E se você pesquisar esse assunto numa biblioteca, na internet, você vai achar centenas de exemplos da mesma coisa. Coisas que pareciam mostrar uma falha na Bíblia. Mas conforme o conhecimento humano progrediu, os homens foram vendo que eles estavam errados. E até hoje não foi achada nenhuma coisa que possa claramente mostrar um erro de história ou de geografia ou qualquer coisa semelhante em relação à Bíblia. E nunca vai ser encontrado, porque a Bíblia é a verdade. Em relação aos erros internos, às contradições internas na Bíblia, principalmente nos últimos 100 anos, 150 anos, muitos inimigos do Evangelho têm vasculhado a Bíblia, procurando achar contradições entre trechos diferentes. E você pode achar muita coisa escrita sobre isso. A maior parte desses erros que são apresentados são coisas tão simples, mostram que realmente a pessoa que está falando isso nunca leu a palavra de Deus. Alguns pegam o relato de um milagre num dos evangelhos e leem um relato paralelo num outro evangelho, percebem um ou outro detalhe diferente sendo apresentado e dizem, olha, é uma coincidência.
Mas basta você lembrar que os 4 evangelhos foram escritos por 4 homens diferentes. Por isso é natural que eles tenham diferenças. Não só natural, mas é bom que tenha. Mas pensemos primeiro no natural. Se você não tivesse vindo aqui para essas conferências e perguntasse depois para alguém que veio, se nesse dia, na segunda-feira, se choveu, provavelmente você iria ouvir dizer que sim. Depois, se você perguntasse para outra pessoa se fez sol durante esse dia, você iria ouvir dizer que sim. Perguntasse para outro, fez calor? Fez. Perguntasse para um quarto, fez frio? Fez. E se ele conhece a região, ele ia dizer, então você estava em Gama, porque é só lá que você tem as 4 coisas num dia só. Mas as 4 coisas seriam verdade. 4 aspectos diferentes de uma mesma coisa. E é muito fácil pensar que assim aconteceu nos evangelhos. Pegue todas as histórias que são mencionadas em mais do que um evangelho, e você vai perceber que todas as diferenças são claramente harmonizáveis, claramente podem ser colocadas juntas. A mensagem que foi colocada no topo da cruz: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, ou o rei dos judeus. Você pode pegar o relato dos 4 evangelhos e montar uma inscrição completa, e ver que cada um dos evangelistas apresentou alguma parte daquela mensagem, mas nenhum contradisse o outro. Essas diferenças, elas não são apenas naturais, elas são desejáveis, necessárias até. O Senhor Jesus Cristo, Ele é tão perfeito e tão profundo na sua perfeição, que seria impossível. Eu não deveria dizer impossível, porque para Deus não há nada impossível. Mas humanamente falando, seria impossível apresentar apenas um aspecto dele. Por isso temos esses 4 relatos: o rei em Mateus, o servo em Marcos, o filho do homem em Lucas, o filho de Deus em João. E é maravilhoso ver como as coisas que são mencionadas em um evangelho e não em outro, todas elas sempre combinam com o assunto do evangelho. Se você pensar sobre o relato do nascimento e da ascensão do Senhor Jesus Cristo, você vai ver que nenhum dos 4 evangelistas repete o outro. Um menciona o seu nascimento em detalhes, não fala da sua ascensão. O outro fala da ascensão, mas não do nascimento. Um terceiro fala dos 2 acontecimentos. E um quarto não fala de nenhum dos 2. E quando você pensa nesses detalhes relacionados com o assunto do evangelho, você vai ver que está perfeitamente encaixado. As diferenças entre os 4 evangelhos, longe de ser uma amostra de fraqueza, de falha na Bíblia, é mais uma prova da inspiração da Bíblia. Os 4 evangelistas não combinaram entre si o que iriam escrever. Como é que puderam produzir 4 relatos diferentes entre si, mas ao mesmo tempo em tão perfeita harmonia? É porque o Espírito Santo estava carregando esses homens enquanto eles escreviam. A questão dos erros na Bíblia é tão vasta. Podemos citar centenas e centenas de exemplos. Mas tenha em mente isso: toda vez que você encontrar alguém que fala sobre as supostas contradições na Bíblia, primeira coisa, peça para ver um exemplo. A maioria não sabe do que está falando e não tem nenhum exemplo. Mas esteja preparado, porque alguns têm. E vão mostrar um trecho num dos livros dos reis que parece não concordar com um trecho em 1 Crônicas, ou coisas semelhantes a essas. Mas se existem dezenas de livros que foram escritos destacando esses erros, há dezenas de livros escritos respondendo
essas supostas contradições e mostrando que todas elas têm uma explicação muito simples, se você estiver disposto a conciliar dois relatos da mesma coisa vistos de ângulos diferentes. A palavra de Deus é perfeita e inspirada. Alguns dizem que o Senhor Jesus, sendo humano, poderia errar. Outros dizem que os escritores, sendo humanos, poderiam errar. Outros dizem que a Bíblia está cheia de erros. Mas nós cremos que o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, colocou o selo de aprovação dele sobre esse livro perfeito, que foi escrito por homens falhos, mas homens que foram carregados pelo Espírito Santo, não erraram. E a prova disso está nesse livro perfeito, sem nenhum erro, que nós temos hoje. Um livro inspirado tanto na sua teologia, quanto na sua geografia, tanto nas verdades eternas, quanto nas verdades temporais desse tempo em que vivemos. Um livro inspirado nos seus autógrafos originais e preservado pela soberania de Deus até hoje. Se Deus permitir, amanhã eu queria pensar sobre a suficiência desse livro para nós hoje. E ocupando 5 minutos, eu peço licença de novo para o nosso irmão para apresentar outro lado da moeda em relação à questão de bebidas alcoólicas. Eu creio que nem tudo que a Bíblia não proíbe é lícito. E eu espero demonstrar isso amanhã com mais calma. Mas rapidamente nessa questão específica. Em nenhum lugar da Bíblia é proibido, está escrito que é proibido para o cristão. Mas há 4 assuntos que eu queria que você pensasse quando você for tratar desse assunto. Você que é salvo e espiritual. Não estou impondo nenhuma regra nem sugestão para quem não é salvo. Mas você que é salvo e quer viver uma vida espiritual, procure analisar na presença de Deus. Primeiro, a questão do seu testemunho. O cristão deve dar um bom testemunho diante dos incrédulos. Em segundo lugar, a possibilidade de servir de tropeço para alguém que ainda não é salvo. Talvez você sabe controlar o que você bebe. Outro irmão pode ter dificuldade com isso. Cuidado para não servir de tropeço para ninguém. Em terceiro lugar, pense nos riscos envolvidos com isso. Como que alguém se embriaga com bebida alcoólica? Não há nada mais vergonhoso do que um cristão embriagado. E a maneira mais segura de você nunca se embriagar é nunca beber. E em quarto lugar, pense no exemplo de Timóteo. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22 ou 23. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa das tuas muitas enfermidades. Repare a palavra, a forma de usar: usa e não bebe. Bebe água, mas usa de um pouco de vinho. Repare a quantidade: usa um pouco de vinho. E repare a finalidade: por causa das tuas enfermidades. Naquela época, no Império Romano, o vinho era o único remédio conhecido para distúrbios dispépticos, para questões do intestino. E a impressão que se tem, lendo 1 Timóteo 5, é que Timóteo estava sendo tão zeloso nessa questão, que ele não iria tomar vinho, nem mesmo quando precisava como remédio. Hoje em dia tem Engov, Gastrol e tantas outras coisas. Mas nos dias de Timóteo, essas circunstâncias devem ser levadas em consideração. Então que os irmãos também meditem nessas coisas com a ajuda de Deus. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no
no futuro o teu lar.